Bom galera, bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai falar como começar nas automações, tá? Esse vídeo vai ser dividido em duas partes porque existem dois caminhos que você pode seguir nas automações. As automações de mouse e teclado ou automações de periféricos, que são as automações que vão simular você fazendo alguma coisa, e as automações por web scraping, tá? Que de certa forma elas também simulam algumas atividades que você vai fazer, mas ela não vai utilizar o seu mouse e o seu teclado para executar as funções, ela vai executar através de um motor próprio, tá certo? Então não são coisas diferentes, se você faz uma você não pode fazer a outra, tudo bem, você pode usar as duas, sempre lembrando que são ferramentas, tá? Não é porque você prefere uma automação de mouse e teclado que você nunca pode usar o web scraping, tá? Você pode usar as duas normalmente, mas eu vou utilizar dois vídeos aqui pra gente falar dos caminhos diferentes, tá certo? E para começar, nessa aqui eu vou trazer a automação de mouse e teclado, que é a automação através da biblioteca PyAutoGui. Então a gente vai fazer algumas atividades aqui, controlando o seu mouse e controlando o seu teclado, para você ver as primeiras coisas acontecendo e já começar a automatizar, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser importar a biblioteca, tá? Essa biblioteca, como você pode ver, não vem instalada por padrão, você precisa instalar ela. E para fazer essa instalação, a gente abre o terminal, pip, install PyAutoGui, dá o Enter e ela vai começar a fazer a instalação, tá? Geralmente não demora muito, é uma biblioteca bem leve, então ele já está fazendo as instalações aqui. E assim que terminar, eu volto aqui. Com as instalações feitas, a gente já pode limpar o terminal aqui e a gente vai trazer algumas bibliotecas, tá? Junto com a biblioteca PyAutoGui, você sempre vai utilizar a biblioteca Time, que é uma biblioteca que serve para colocar um tempo de espera entre as atividades. Isso é importante porque se você colocar duas atividades para fazer, uma com o seu mouse e uma com o seu teclado, ele vai fazer em sequência. Mas isso, de certa forma, não é bom, tá? Porque vamos supor que você precisa entrar num site. Você precisa colocar lá o link do site e dar o Enter. E essas atividades você pode colocar sem timer. Mas você precisa esperar o site carregar. Isso geralmente demora 1 ou 2 segundos. E se você colocar para fazer uma atividade dentro desse site antes dele carregar, geralmente você vai ter alguns erros e vai quebrar a sua automação. Então você utiliza essa biblioteca Time para colocar esses tempos de carregamento, certo? E aí a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser colocar um time.sleep de 3 segundos, tá? Eu sempre gosto de colocar como primeiro comando da minha automação um time.sleep. Por quê? Porque geralmente quando você roda o código, a depender do computador, a depender da sua internet, a depender de 1000 fatores, ele pode ter algum delay para começar. E aí eu coloco esse time.sleep de mais ou menos 3, 5 segundos, depende do computador, porque assim eu tenho um pouco mais de controle, entendeu? Porque aí ele não vai quebrar a automação logo de cara. Ele vai esperar esses 3 segundos para começar de fato a rodar, e aí você minimiza a chance de você ter um problema logo de cara, certo? E aí o que a gente vai fazer aqui vai ser abrir o Google Chrome. Então, a gente vai utilizar uma função chamada PyHotkey, tá? PyAutoGui Hotkey. Hotkey seria, digamos que em tradução literal, teclas quentes, tá? Que seriam os nossos comandos. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, tudo isso está dentro das hotkeys. No caso aqui, a gente vai colocar a hotkey Win, que seria a tecla Windows, tá? Então, quando a gente apertar o Start, Windows, na verdade, ele vai abrir aquela barra do Windows. Depois da hotkey, a gente vai colocar um time.sleep de 2 segundos. Sempre coloque esses timers para ele esperar um pouquinho. Então, esses 2 segundos é só o tempo dela abrir. Mas lembre-se, talvez na sua casa, no seu computador, conectado na sua internet, ele funcione em menos de 2 segundos. Mas vamos supor que você vai vender essa automação para alguém. Você não sabe o computador dela, você não sabe a internet dela. Então, coloque esses tempos um pouco mais longos como segurança, tá certo? Feito isso, a gente vai utilizar a função write, tá? A função write é que ele vai utilizar o teclado para escrever alguma coisa. No caso aqui a gente vai escrever Chrome, que é o que a gente quer que ele abra. Então, a tecla Win vai abrir esse menu do Windows e o Chrome vai escrever aqui na barra de pesquisa, certo? Feito isso, a gente vai dar um time.sleep de 2 segundos e vai colocar para ele pressionar a tecla Enter, tá? Você pode utilizar essa função press aqui, que é de apertar nas hotkeys, tá certo? Nesse caso, você pode utilizar essa função press aqui em cima, no lugar do Windows, tá? Porque você está pressionando a tecla Windows, não necessariamente é um hotkey. A mesma coisa aqui, você não poderia usar um hotkey aqui no Enter porque ele não configura uma hotkey. Eu coloquei a função hotkey aqui, mas para demonstrar essa função, tá? Mas no caso, a função principal dela vai ser o Ctrl+C, o Ctrl+V, Ctrl+Z e por aí vai, tá? São os comandos mais complexos. Feito isso, a gente vai colocar aqui um
time sleep de 5 segundos, tá um pouco maior, porque é para o navegador abrir, depende do computador, depende da internet. E depois a gente vai entrar no site do PyOrg, certo? Então, o python.org. Então, a gente pode colocar essa estrutura aqui e, como sempre, recomendo que você coloque 2 ou 3 segundos aqui. Não tinha colocado para não ficar tão repetitivo, mas vamos colocar 3 segundos aqui para dar tempo dele carregar esse site aqui, tá? Lembre-se, esse tempo aqui não é para carregar o Python.org, tá? Esse tempo aqui é para ele abrir o navegador. Então, a gente deu Enter aqui, colocou para o navegador, aqui ele está carregando. Carregou, vai escrever isso aqui e depois ele vai ter uns 3 segundos. Eu coloco 3 segundos aqui para ele escrever, tá? Porque às vezes dá delay, às vezes ele demora. Então vamos supor que ele escreva até o Python e esqueça do .org, ou não deu tempo de colocar o .org e o Python executou o comando de baixo antes dele terminar de colocar o site. Vai quebrar a automação. Coloca 3 segundos, deixa ele escrever tudo. Depois que ele está escrito, você coloca o Enter aqui e mais 3 segundos embaixo para ele abrir esse site, tá? De 3 a 5, tá? Vou colocar 5 aqui para a gente não ter problemas, porque um site ele demora em média 2 segundos para abrir. Então, é no mínimo 3, tá? No mínimo 3. E por último, eu vou colocar aqui para a gente tirar uma captura de tela, tá? Então, a gente vai colocar aqui uma variável screenshot, vai chamar a biblioteca PyTorch, chamar a função screenshot, tá? Você não precisa colocar, se você quiser o comando hotkey aqui, o comando que você usa no seu teclado para tirar um print, você até pode. Mas no caso aqui eu recomendo essa função, que ela já é uma função pronta para isso. E aí a gente vai colocar para ele salvar essa screenshot com esse nome, então screenshot.png, tá? Se der tudo certo, ele vai ficar salvo aqui dentro da nossa pasta, porque a gente não passou nenhum caminho aqui. Se a gente tivesse passado um caminho, ele colocaria nessa pasta que você localizou aqui, mas eu vou colocar para salvar nessa pasta aqui mesmo, para não ter problemas, tá certo? Então, para rodar isso aqui, a gente vai chamar o nosso terminal, Python, aula.py, e se tiver tudo certo, ele vai rodar essa automação para a gente. Então, ele vai esperar os 3 primeiros segundos e logo depois ele já vai abrir. Então, já abriu o nosso Windows aqui e está rodando. Então, Chrome, colocou aqui, abriu o navegador, vai colocar aqui o python.org, vai esperar uns segundinhos, vai dar o Enter, então agora ele está entrando no site, e isso que eu falei, às vezes ele demora um pouco, então ó, o site ele demorou um pouco, então talvez a gente tenha algum problema para tirar o screenshot, tá? Mas eu vou sair aqui, vamos ver se deu tudo certo, geralmente o código já finalizou. Então aqui a gente tem o nosso screenshot.png, e aí como você pode ver, o site demorou um pouquinho para abrir, ele tirou uma screenshot azul, mas ele já fez o código completo, tá? Nesse caso aqui não quebrou, porque ele vai tirar screenshot de qualquer maneira, então se o site tivesse aberto, beleza, e é aqui que você tem que tomar cuidado, tá? A gente colocou um timer de 5 segundos e ainda assim não deu tempo, porque faz muito tempo que eu não entro nesse site, então ele demorou um pouco mais para carregar, e a gente já teve essa questão aqui, tá? Mas eu não vou rodar isso aqui de novo, porque vocês meio que já entenderam a ideia por trás das automações, tá? E o que eu queria trazer nesse vídeo aqui é como que você começa na automação. Então, é basicamente isso aqui, tá, gente? As automações, não existem muitos cursos, muitos e-books, coisas para estudar dentro dela. A única coisa que você precisa saber na automação é o que cada função faz. Então, eu trouxe aqui as funções mais utilizadas, que é a sleep, que é a que você talvez mais vai utilizar, a hotkey, que é para comandos, Ctrl+C, Ctrl+V, a press, que é para apertar uma tecla específica, então Enter, esse tipo de coisa, tá? Aqui a press ela não funciona se você colocar o Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Se você fizer Enter, vírgula, alguma coisa aqui, ela não vai funcionar. Essa é a função da hotkey. Então, quando você for apertar uma tecla só, press. 2 teclas, hotkey, tá? Basicamente isso. Função write para você escrever, então aqui você está colocando o seu teclado para escrever. Aqui a gente já está colocando links e o enter, tá? Eu não trouxe aqui a questão de mouse, tá? Automação de mouse, porque a automação de mouse é um negócio um pouco mais complexo, depende do tamanho da sua tela. Então eu não quis trazer aqui para não confundir muita coisa, mas se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu trago uma aula falando sobre como automatizar o mouse, tá certo? Então aqui foi um projeto simples para você dar o primeiro passo nas automações, e se você quiser seguir essa carreira, se inscreve no canal, like no vídeo e a gente vai trazer mais vídeos aqui, tá certo? Fico por aqui e até a próxima.